O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Um funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos já na 4ª semana do período da Quaresma. Já foi mais da metade da nossa Quaresma. E agora, a Igreja, nesses últimos tempos, últimas semanas até chegar a Páscoa, ela intensifica um pouco mais na liturgia, para que nós não esmorecemos. Para ali começar, nós começamos bem, nós também devemos terminar bem os exercícios quaresmais. Tanto isso que a própria liturgia da palavra, daqui em diante, vai começar a ler o Evangelho de São João. Se vocês lembrarem, lembrem bem a catequese, quando a gente vai falar para as crianças os textos litúrgicos, o Evangelho de São João é sempre colocado quando tem grandes solenidades. Na Páscoa, nós vamos ver o Evangelho de São João. Sempre quando tem uma grande festa, é colocado o texto de São João. E daqui em diante, os evangelhos, nós vamos ver o Evangelho de São João. E hoje, de modo particular, a cura que Jesus realizou no filho daquele
servo. Mas se nós pegarmos o Evangelho de São João do início, Jesus já realizou algumas curas também. Jesus, que no Evangelho nós escutamos, realizou o seu segundo sinal. Lembremos, o Evangelho de São João é o Evangelho dos sinais. Mas o sinal significa para algo, para que aquelas pessoas que estão vendo creiam que Jesus é Deus. O primeiro sinal foi em Cafarnaum da Galileia, né? Transformando água em vinho. E no final, o evangelista fala: e os seus discípulos creram nele. Então Jesus não veio somente para satisfazer uma necessidade física. Ele realiza um milagre pensando em como ele pode ganhar a fé daquela pessoa. E nós já vimos, né, alguns personagens do início do Evangelho de São João. Nicodemos, depois a samaritana, e agora então o oficial do rei. O oficial do rei que vai até Jesus para lhe pedir que vá até a sua casa para curar o seu filho. Jesus, que não foi bem recebido pelos seus compatriotas, pelos pagãos, pelos samaritanos, ele é bem recebido e ele está ali, então, realizando alguns milagres. Mas vamos nos deter um pouco mais como foi a cura desse menino e o processo que a sua família inteira começa então a crer em Jesus. O centurião, né, o oficial, melhor, vai até Jesus e pede: Senhor, vamos lá, o meu filho está morrendo. O homem está suplicando. Mas aqui existe uma grande diferença, que, segundo Santo Agostinho, parece como pais desesperados, que, olha, isso daqui vai resolver, então vai atrás disso. Não, isso daqui também vai resolver, então ele vai e pega isso, né? Minha mãe já falou, que não era para mim falar, né, algumas coisas dela. Mas quando eu, 14 anos, eu descobri que eu tinha um tumor no cérebro, né? Então, uns que às vezes convive, né, e vê uma cicatriz na cabeça do padre, pensa: nossa, ele aprontou demais. Não, né? Do outro lado que foi aprontar, o portão que caiu na cabeça. Mas a cicatriz maior, que foi de uma cirurgia. E na situação de uma mãe desesperada, o que ela pensa? Eu vou atrás de tudo. Se tem isso daqui, eu vou, né, nessa religião. Se essa religião aqui é boa, eu vou nessa. Se essa daqui vai ajudar, eu vou. Tudo bem, é o desespero de uma mãe. E é essa intenção que aqui o oficial está indo atrás de Jesus. Não é, de início, uma fé verdadeira que Jesus, ele é Deus e pode realizar. Ora, estão falando dele, então eu vou atrás dele. Se ele não fizer, tá bom, eu vou atrás de outro. Vejam de que a fé deste oficial é uma fé tíbia, fria, xoxa. É uma fé ainda de interesses humanos. E Jesus, quando ele fala: Senhor, vamos lá, eu preciso, antes que o meu filho morra. Bom, se ele tivesse fé mesmo ali, que Jesus encontrasse o seu filho morto, ele pediria, e Jesus poderia muito bem ressuscitar o filho. Ressuscitou Lázaro, levantou a filha de Jairo. Então o homem estava somente num certo desespero procurando Jesus. Mas continua.
Jesus vai e responde para aquele oficial: vai, teu filho vive. Ao escutar aquela palavra, o homem ali crer, é como se fosse, ele tem uma adesão à fé pela palavra de Jesus. Crer, né, é nós aderirmos tudo aquilo que diz Jesus, tudo aquilo que nos ensina a Santa Igreja. Mas, Padre, os meus sentidos não estão ali colocando que é dessa forma. Mas qual é a autoridade que estava falando? Jesus. Padre, mas eu não sinto, né? Várias pessoas quando chegam no confessionário falam: Padre, mas eu não sinto assim um arrependimento. Mas o arrependimento é o quê? É um ato de decisão. Você quer voltar a fazer aquilo que você estava fazendo? Não, Padre. Então, você se decidiu. Igual o amor. O amor, né, a paixão acaba depois de 3 anos, 4 anos, não tem mais paixão. Aí é o amor verdadeiro, porque você vai decidir amar a pessoa. Porque Jesus falou: amai-vos uns aos outros. Então, pela autoridade de Jesus, o homem vai. E na metade do caminho, então, ele vê, né, que consolidou aquilo que Jesus falou. É interessante que esse homem que tem a fé tíbia, né, foi em um processo dele acreditar de fato na palavra de Jesus, e no fim, ele aderindo à fé, ele converteu toda a sua família. Diz no final do Evangelho, né? Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Se nós lembrarmos, também Jesus realizou um milagre pela, né, intervenção de uma outra pessoa. A cura do oficial, o centurião. Mas aqui é uma grande diferença do oficial do rei. Porque o oficial do rei, ele de início não estava crendo que Jesus poderia fazer. Ele queria a presença. Já o centurião, no Evangelho de São Lucas, Jesus elogia e fala: nunca vi alguém em Israel que tenha tanta fé. Se a igreja, nessas 2 últimas semanas, para nos preparar para a Páscoa, coloca ali, né, o tema da fé, é para nós suplicarmos: Senhor, aumenta a minha fé. Porque pelos meus sentidos eu vou querer desistir. Pelos meus sentidos eu não vou entender o valor real da Santa Cruz. Pelos meus sentidos eu não vou dar valor aos meus sofrimentos. Pelos meus sentidos eu vou te abandonar. Senhor, mas a sua palavra é maior do que os meus sentidos. Senhor, eu quero crer. Se a minha fé é fria, tíbia, xoxa, Senhor, dai-me uma fé verdadeiramente viva, que eu creia nas tuas palavras, mesmo que o Senhor, assim, possa estar tão longe, mesmo que o Senhor, pelos meus afetos, pelos meus sentidos, eu sinta o Senhor tão longe de mim, mas eu quero crer, porque a sua palavra diz: aquele, né, a quem me ama, eu estarei contigo. Nosso Senhor quer que nós supliquemos o dom da fé. A fé é um dom e nós temos que suplicar. Mais do que você suplica saúde, dinheiro, namorado, alguma coisa nessa terra, suplique a fé. Mas suplique humildemente. Nosso Senhor quer nos dar e quer fazer com que cada um de nós cresça como esse homem. Cresça
e toda a sua família se converta. Supliquemos, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, este dom tão precioso, o dom de crer nas palavras de Jesus, crer na Santa Igreja, como nós rezamos no credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Crer em tudo que ensina. Não é algo só sentimental. Eu vou aderindo àquilo que Jesus falou. E isto vai nos fazendo feliz. As pessoas estão atrás de consolidar algo na sua vida por meios, como se fosse passageiros. Mas o único alicerce verdadeiro que nós podemos consolidar a nossa vida é a fé que recebemos da Igreja. A fé apostólica, a fé em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.